Enquanto na Classic Physique, o reinado de 6 anos de Chris Bumstead chegou ao fim com sua aposentadoria, deixando o trono vago e toda uma geração de atletas sonhando com o topo, na Wellness, até então brasileira imbatível tricampeã Franciele Matos foi surpreendida, perdendo o título e acendendo a dúvida: será que ela conseguirá se recuperar e reconquistar sua coroa? Na Open, a categoria mais pesada e tradicional do fisiculturismo, o campeão sem sondada foi destronado na Arnold Classic 2025 pelo atual top 3 do Olímpio, Derek Lunsford, levantando questionamentos se o Dauda conseguirá ou não manter sua dominância no maior palco do mundo. Mas existe uma categoria em que essas dúvidas simplesmente não existem, porque nela já há um dono estabelecido, um atleta que não só venceu, mas que parece estar criando uma nova dinastia dentro do fisiculturismo. Praticamente ninguém está falando sobre isso. Um cara que carrega o que muitos consideram ser a melhor genética da atualidade, com uma estrutura, arredondamento muscular e linha física totalmente acima da média. Nesse vídeo, nós vamos entender como Keone Pearson pode simplesmente ser imbatível no Mr. Olympia e por que há chances reais dele dominar por muitos anos o fisiculturismo profissional. O atleta que a única forma existente dele perder o título da 212 esse ano é se ele errar o local do evento no dia do Mr. Olympia. No ensino médio, Keone já percebeu que sua genética não era comum. A maneira que seu físico se desenvolvia, mesmo sendo tão jovem, abriu seus olhos para uma possível carreira vitoriosa dentro do fisiculturismo. E em 2017, após conquistar seu cartão profissional, Keone deu um passo importante em sua carreira. Seguiu competindo nos anos seguintes e fazendo seu nome ali no meio. E o primeiro start veio realmente em 2019, quando ele estreou em top 4 na Classic Physique do Mr. Olympia, enfrentando atletas de grande peso, como Sebum e Rolf Diesel, que naqueles anos já eram atletas consolidados dentro da Classic Physique. Mas em 2020 ele decidiu migrar de categoria, imaginando que seu físico se encaixaria melhor dentro da 212. E após isso, dentro dessa exata categoria, ele simplesmente venceu 2 Mr. Olympias consecutivos, em 2023 e em 2024. Então, podemos dizer que foi uma ótima escolha. E o Keone fez isso enfrentando nada mais nada menos que o Shaul Clarida, o gigante de 1,57 metros de altura, conhecido por sempre chegar num palco com uma das melhores condições do mundo. Em 2023, a vitória do Keone foi cercada por algumas polêmicas. Muitos acreditavam que o Clarida, que foi top 2 naquele ano, merecia mais. A justificativa: Clarida veio extremamente seco, com definição muscular de outro planeta, apresentando fibras musculares por todos os lugares possíveis, glúteos, peito, coxas, realmente condicionamento ao extremo, um físico com densidade e maturidade muscular simplesmente absurdas. Enquanto isso, Keone também apresentou uma boa condição, mas não no mesmo nível, só que mesmo assim ele venceu, e a resposta está na estrutura, na genética, e principalmente no visual como um todo que ele consegue apresentar em seu físico. E em 2024, a dominância que ele teria a partir dali dentro da categoria só se provou, pois se em 2023 houveram dúvidas sobre a sua vitória, em 2024 a história foi totalmente diferente. Não houve mais tanta polêmica, porque Keone simplesmente dominou. Quem viu a Olímpia do ano passado sabe disso. Ele simplesmente não deixou dúvidas. Já o Clarida, mais uma vez, entregou o que sempre entrega: extrema qualidade muscular, definição nos mínimos detalhes dentro da sua proporção, dentro da sua estrutura. Mas mesmo com tudo isso, não foi suficiente. Ele foi superado. E é aí que entra o diferencial de Keone Pearson. Com 1,67 de altura, Keone tem mais margem para adicionar, mais massa muscular em relação ao Shaul, que mede apenas 1,57. Essa diferença de altura, que pode parecer pequena, muda tudo quando falamos de categoria com limite de peso como é a 212. Keone consegue colocar mais volume, mais massa muscular em uma estrutura mais longa, sem perder proporção. E é exatamente sobre isso que eu falo aqui em meus vídeos, sobre o quanto a genética, o quanto uma estrutura maior, mais larga, pode ser vantajosa quando pensamos no fisiculturismo. E o resultado, um físico com vasos laterais extremamente arredondados e cheios. Olha as pernas do Keone, cara. Os vasos dele são, absurdos, simétricos, arredondados. Ele consegue ter cordas em todas as partes da sua coxa, além de ser imensa. A do Shaul também é grande, tem fibras e cordas aparentes em todos os lugares, mas não consegue atingir o mesmo tamanho, o mesmo arredondamento e mesmo preenchimento de massa muscular que o Keone coloca. E quando olhamos para cima, notamos uma cintura finíssima e bem controlada, dorsais amplas que se projetam muito bem lateralmente e um dos vácuos mais bonitos do Mr. Olympia, o que faz sua cintura num contraste 3D ser extremamente fina, criando assim a tão aclamada estrutura em X perfeita. Visualmente, Keone parece um desenho. A cintura fina dele, aliada à largura dos ombros e da dorsal dele, cria aquela famosa silhueta que os aptos amam. É como se fosse o equilíbrio perfeito entre condição, volume, estrutura e simetria. Simplesmente bizarro. E eu queria achar um ponto fraco absurdo assim no físico desse cara pra poder falar aqui, mas simplesmente parece que não tem. Falo daquele ponto fraco assim absurdamente gritante, que a gente olha e fale: não, isso aqui precisa melhorar com urgência. Só que não tem, cara, parece que não tem. Algo que talvez possa melhorar um pouco, que é o que eu já vi algumas pessoas falando, além da condição que ele poderia chegar um pouco mais seco do que ele já chega, seria o peitoral, que na pose de duplo de frente dele não fica tão cheio assim. Mas também não é algo que se destoe muito, porque o conjunto geral dele é tão forte que isso passa quase que despercebido
despercebido, assim como acontecia com os braços do Sebum na Classic, que em tese eram seus maiores pontos fracos. Mas o conjunto geral do corpo dele era tão bom e acima da média que a gente quase não percebia isso. E o mesmo parece estar acontecendo com o Keone Pearson. Em contraste, o Shao Clarida, por mais impressionante que seja, tem algumas limitações estruturais. A cintura dele parece mais larga, especialmente em comparação direta com o Keone. Ele não consegue segurar bem a barriga, dando esse aspecto de ter a cintura um pouco mais larga. A dorsal não se projeta tão bem lateralmente quanto a do Keone, o que faz com que sua estrutura em X não seja tão impactante, e a linha física dele, mesmo com a definição absurda que ele apresenta todos os anos no Mr. Olympia, não tem a mesma fluidez e estética que o Keone consegue apresentar. E como eu disse, uma das grandes questões em relação ao Keone sempre foram, mas e a condição? Sim, Shao realmente ainda chega mais seco. Pelo menos foi isso que aconteceu nos últimos 2 Mr. Olympia. Mas Keone está melhorando a cada ano. É bizarro. Cada atualização que esse cara posta, você fica cada vez mais surpreso. Olhando, analisando como ele consegue ser tão proporcional assim. Ter tanto músculo em partes específicas, como o físico dele vai se encaixando aos poucos. Parece que foi montado à mão. Tipo assim, os caras abriu lá dentro do Minecraft e foi criando o cara bloco por bloco. É bizarro. E se ele conseguir atingir 100% da condição, agora em 2025, que é o que o Shao apresenta todos os anos, com o físico que o Keone já tem, com a estrutura, o jogo simplesmente vai se tornar injusto. Não tem o que fazer, simples assim. E em 2024, o Keone causou espanto nas prévias da 212. O duplo bíceps de frente dele foi considerado por muitos como uma das poses mais assustadoras e dominantes da história recente do Olympia. Foi o tipo de momento que marca uma nova era. E aí começou a surgir a pergunta, será que ele vai subir para a categoria Open? Afinal, foi exatamente isso que o Derek Lunsford fez. Derek foi campeão da 212 e depois migrou para a Open, se tornando lá um dos melhores do mundo, conquistando o título do Mr. Olympia. E muitos acreditam que o Keone poderia trilhar o mesmo caminho. E essa teoria ganhou ainda mais força após um Dashing Pose recente em que o Keone se apresentou lado a lado com Samson Dauda, atual campeão da Open. E acredite se quiser, Keone não fez feio. Dashing Pose, pra quem não sabe, é uma apresentação dos atletas que não vale nada. O cara sobe lá no palco sem se preparar, standing off, de férias, sem treinar, não importa. Ele sobe lá sem pretensões nenhuma de títulos, por diversão mesmo, apenas para fomentar o campeonato. E mesmo estando ainda em off-season, sem preparação específica, Keone impressionou. Claro, o volume muscular ainda é inferior, até porque Samson é muito mais pesado e mais alto, mas a estrutura do Keone se destacava até mesmo nesse contexto informal. A estética, o controle, a cintura, o arredondamento das poses, cara, tudo chamava atenção. E analisando brevemente pose a pose dos dois, lógico, levando em consideração que é apenas uma apresentação, sem pretensão de título, só pra brincar mesmo aqui. No duplo de frente, o Dauda talvez vença pelo tamanho. O peito dele, mesmo na pose armada, ainda continua gigantesco. É bizarro. Olha a porção inferior do peito do Dauda, segue aparente. Já o do Keone nem tanto. A dorsal do Keone consegue expandir tão quanto a do Dauda dentro das suas devidas proporções, obviamente, e essa cinturinha fina ajuda ainda mais. Acho que eu já falei da cintura do Keone aqui nesse vídeo umas 500 vezes, mas é porque realmente é bizarro. Aí vem pra expansão de frente, e novamente é bizarro o quanto o Keone fica bem nessa pose. O peito extremamente cheio, os braços arredondados, simétricos, praticamente perfeitos. A dorsal fica muito aparente. Você consegue ver ali embaixo dos braços a sombra bizarra que as costas dele causam, quase não deixando nenhum vão aparente ali entre os braços e a dorsal. Já quando a gente pula pro Dauda, tem um vão muito grande ali. Na peito melhor lado, a largura ombro a ombro que o Dauda consegue colocar é bizarro. Chega a ser engraçado de tão grande. Já o Keone não aparenta tanto justamente por sua estrutura ser menor em comparação com o Dauda. Ele ser um atleta mais baixo e mais leve. A coxa do Samson aqui tá até aparentando um leve corte, mesmo ele não estando em preparação, o que é de se admirar. E de costas o Keone chama muita atenção. Provavelmente vencendo essa pose aqui pelo nível de detalhamento na dorsal e logo após uma expansão magnífica também. Então realmente seria muito bacana ver o Keone subindo de categoria e brigando lado a lado dos nomes já consolidados da Open, principalmente levando em consideração que o Had e o Derek não são tão altos assim. Logo, o Keone, se estivesse no seu prime com mais peso adicionado, rapaz, eu acho que ele não faria feio ao lado desses caras, como não fez feio ao lado do Dauda. Agora, será que ele vai mesmo subir de categoria? Provavelmente não tão cedo. Em entrevistas recentes, Keone afirmou que ainda tem 3,5 kg de massa muscular para colocar dentro do limite da 212, o que significa que ele ainda está crescendo sem precisar sair da categoria. Isso mostra que ele está focado em dominar a primeira 212 por completo, deixando claro que ele não pensa em outra coisa além disso. E só daí, então, talvez pensar em migrar. E com a genética, estrutura e potencial que esse cara tem, não é exagero dizer que Keone Pearson pode estar criando uma nova era no fisiculturismo, assim como fez Flex Lewis, que é o maior campeão da categoria 212, onde acumulou incríveis 7 títulos. Vou até falar mais perto do microfone. 7 títulos consecutivos, tá? E por que Keone não poderia fazer o mesmo? A única coisa que pode impedi-lo, ele mesmo. Só que se errar na preparação
Se falhar na condição, ele pode se complicar, porque o Clarida não é um atleta que erra, principalmente pensando em condição. Mas se continuar evoluindo, refinando o shape e acertando o pico no palco, cara, é questão de tempo até ele ser lembrado como um dos grandes nomes da história do fisiculturismo. E hoje, provavelmente ele tem a melhor genética do fisiculturismo quando pensamos num aglomerado de vantagens que vão desde estrutura, arredondamento muscular e preenchimento. Então, realmente esse cara não está pra brincadeira. Assim também como eu não estou brincando quando peço pra você se inscrever aqui no canal e me ajudar a bater os 5.000 inscritos. Pra quem não sabe, alguma marca de suplemento notar a gente e patrocinar os cabras. Mas é isso. Gratidão total pela sua atenção até agora, pois ela realmente é muito valiosa pra mim. Comenta aqui embaixo se você acha que o Keone tem realmente chances reais de criar uma dinastia dentro do fisiculturismo. Tamo junto e até o próximo.